Atos, capítulo 26. E Agripa disse a Paulo: é permitido a te falar por ti mesmo. Então Paulo, estendendo a mão, respondeu em sua defesa: eu me considero feliz, rei Agripa, de que diante de ti eu esteja hoje fazendo minha defesa de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente por eu saber que tu sabes de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te rogo que tu me ouças com paciência. Ora, a minha vida é conhecida por todos os judeus, desde a minha juventude, que desde o princípio tem sido entre os de minha nação em Jerusalém. Eles me conhecem desde o começo, se quiserem testemunhar, de que conforme a mais rigorosa divisão de nossa religião, eu vivi como fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi dada aos nossos pais, eu estou aqui sendo julgado. A qual nossas 12 tribos, servindo continuamente a Deus de dia e de noite, esperam chegar, pela qual esperança, rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga como incrível entre vós que Deus ressuscite aos mortos? Eu realmente tinha pensado comigo mesmo, que contra o nome de Jesus eu tinha que fazer muitas oposições. O que eu também fiz em Jerusalém, e tendo recebido a autoridade dos chefes dos sacerdotes, eu pus em prisões a muitos dos santos, e quando eles eram mortos, eu também dava meu voto contra eles. E tendo-lhes dado punição muitas vezes por todas as sinagogas, eu os forcei a blasfemarem. E estando extremamente enfurecido contra eles, até nas cidades estrangeiras eu os persegui, nas quais, indo eu até Damasco, com autoridade e comissão dos chefes dos sacerdotes, ao meio-dia, vi no caminho, rei, uma luz do céu, que brilhava muito mais que o sol, e que encheu de claridade ao redor de mim e dos que iam comigo. E todos nós, tendo caído ao chão, eu ouvi uma voz que falava a mim, e dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te dar coices contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, e fica de pé, porque para isto eu apareci a ti, para te predeterminar como trabalhador e testemunha, tanto das coisas que já tens visto, como das coisas que eu ainda aparecerei a ti, livrando-te deste povo, e dos gentios, aos quais agora eu te envio, para abrir os olhos deles, e das trevas converterem à luz, e do poder de Satanás converterem a Deus, para que recebam perdão dos pecados, e herança entre os santificados pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas sim, primeiramente aos que estavam em Damasco e Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios anunciei que se arrependessem, e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto os judeus me pegaram no templo, e procuravam me matar. Porém tendo eu obtido o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada além dos que as coisas que os profetas e Moisés tinham dito que estavam para acontecer, isto é, que o Cristo sofreria, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciar a luz a este povo e aos gentios. E tendo Paulo dito isto em sua defesa, Festo disse em alta voz: tu estás louco, Paulo, as muitas escrituras te fizeram enlouquecer. Mas ele respondeu: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas eu declaro palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, a quem eu estou falando livremente, ele sabe muito bem destas coisas, porque eu não creio que nenhuma disto lhe seja oculto, porque isto não foi feito num canto. Rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. E Agripa disse a Paulo: por pouco tu me convences a me tornar cristão. E Paulo disse: meu desejo a Deus é que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos os que estão me ouvindo hoje, tais vos tornasseis assim como eu sou, a não ser por estas correntes. E tendo ele dito isto, o rei se levantou, e também o governador, Berenice, e os que estavam sentados com eles. E reunindo-se à parte, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada faz que seja digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto, se ele não tivesse apelado a César.